Queridos irmãos e irmãs, hoje, como vocês bem sabem, hoje nós vamos apresentar uma palestra a respeito das teologias contemporâneas. E o objetivo é que a gente pudesse, através dessa palestra, trazer algumas pessoas, ou pelo menos atrair algumas pessoas interessadas no estudo da teologia, com o objetivo também de aprofundamento, com o objetivo também de aprofundar os seus estudos e posteriormente fazer a sua pós-graduação. Então hoje nós vemos que vários alunos estão aqui, né? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês e também vejo que bom que vocês estão preocupados com o tema que nós vamos trabalhar hoje, também com a ideia de continuar os seus estudos. E também nós vemos alguns amigos, alguns irmãos, alguns convidados que estão aqui hoje também, para conhecer também essa proposta da pós-graduação, conhecer alguma coisa a respeito da palestra. O tema que foi estabelecido por nós foi justamente escolas teológicas contemporâneas. Esse texto é um texto vasto, é um texto que a gente não poderia trabalhar nessa hora que nós vamos fazer essa palestra. Então nós procuramos reduzi-lo, né, para uma discussão que seja uma discussão a respeito de fundamentalismo e liberalismo teológico. Nós vamos trabalhar hoje da seguinte forma. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre cristianismo reflexivo e teologias, a tarefa da crítica da teologia, ou melhor, a tarefa crítica da teologia, e depois a tarefa construtiva da teologia. E a partir disso, nós vamos tecer alguns comentários a respeito do fundamentalismo, do pós-fundamentalismo e do evangelicalismo, e essa relação com o liberalismo teológico, esse confronto que existe com o liberalismo teológico. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês, como aqui nós temos um público, né, variado, nós temos desde primeiro-anistas que estão aqui presentes, até quarto-anistas, temos também convidados que às vezes não têm um contato muito grande com teologia, e temos pessoas que já fizeram um seminário teológico, já se formaram, inclusive estão na ativa, estão dando aula também. Então, nós optamos por uma palestra que seja uma palestra um pouco mais abrangente, que possa, né, responder às necessidades dos diferentes grupos aqui, né? Vou ver se eu consigo ser feliz nisso. Mas a ideia é começar desde dando algumas bases, alguns princípios a respeito do cristianismo reflexivo e teologias, até chegar nessa discussão atual de fundamentalismo e liberalismo, que é uma discussão que parece que tinha ficado lá no século retrasado, que era uma discussão que parece ser superada, mas não, né? Hoje o nome fundamentalismo e o nome liberal cada vez mais é utilizado. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o cristianismo reflexivo e teologias. Ora, nós sabemos que não existe nenhuma pessoa que não faça teologia. Todos nós, de certa forma, fazemos teologia. Quando nós falamos em teologia, o cristão que frequenta a igreja, aquele que não tem um conhecimento muito grande a respeito da teologia, ele acha que teologia só faz aquele que entra num seminário teológico. Ele acha que o ensino de teologia, o estudo de teologia é formal. Então o que ele faz? Ele não faz teologia. Aliás, existe uma suspeita muito grande do cristão que não faz teologia formal, que não é seminarista, em relação à teologia formal. Existe um certo receio. Aliás, existe aquela experiência, né, de que o sujeito era de oração, o sujeito era uma pessoa muito abençoada, e de repente, não sei por que o pastor resolveu mandar ele para o seminário, e aí ele começa a ficar crítico, né, da forma como o culto é feito, crítico de alguns comportamentos dentro da igreja, e aí ele passa a ser uma pessoa vista com uma certa suspeição. Esse sujeito perdeu a fé. Aliás, existe uma expressão que eu costumo usar, que esse aluno de seminário geralmente é o aluno Horácio, né? Horácio é aquele personagem do Maurício de Souza, que é um cabeça grande, né? Um dinossauro com uma cabeça grande e o braço curto, né?
Então esse personagem existe sim, né? É aquele seminarista que fica com a cabeça grande, cheia de conhecimento e pouco faz na sua igreja local. Então a ideia é do acadêmico, né? Então esse tipo de aluno é muito mal visto nas igrejas. E às vezes até aquela irmã do círculo de oração, tal, quando olha para uma pessoa diz, fala: meu filho, né, vem orar, não vai fazer mais teologia não vai fazer o cemitério, aliás, o seminário, né? Você vai ficar muito frio, então para com esse negócio. Mas é importante a gente saber que todos nós temos uma teologia, todos nós fazemos, quer dizer, essa irmã do círculo de oração, ela faz teologia também, uma teologia muito prática, uma teologia não muito bem fundamentada, mas ela faz. E aí a gente pode destacar, o Olson faz muito bem isso, Roger Olson, no seu livro Introdução ou Iniciação à Teologia, ele traça 5 tipos de teologia. A teologia popular, que é a crença não refletida, baseada na fé cega em alguma espécie de tradição. Então nós temos uma teologia popular. A teologia popular é aquela teologia do cristão que acredita, por exemplo, que o McDonald's é satanista, por exemplo. Mas qual que é a fundamentação teórica disso? Quais são os fatos em que ele se baseia nesse negócio de acreditar que o McDonald's é satanista? Não, o irmão disse, o irmão é muito espiritual. Então se baseia em lendas. Vê na internet uma caveira enorme e diz, aí está uma prova que os nefilins existiam. E sem analisar que aquilo é uma montagem, né, que é um gigante fabricado, né, uma caveira que foi colocada ali. É aquele que, por exemplo, ouve falar que o dia longo de Josué foi provado pela NASA, né, que a NASA escondeu essas informações e passa essas informações para frente, sem muita reflexão. Por quê? Porque ouviu isso, né? É como aquelas lendas da internet, né, que o pessoal vai passando indefinidamente. Então a teologia popular faz isso. A teologia popular tem esse tipo de análise. É aquela teologia que é necessário você colocar uma palmilha com o seu pedido de oração e marchar por Cristo, né? Quer dizer, não se trabalha a ideia do porquê, né? Onde existe alguma base teológica nisso? Não, mas todo mundo está fazendo, é uma tradição, né? Alguém disse que um iluminado qualquer disse que é para fazer assim. Então é uma teologia popular carregada de crenças, carregada de algumas ideias que propriamente não tem uma reflexão. Agora, um degrau bem maior e bem melhor do que a teologia popular é a teologia leiga. A teologia leiga surge quando o cristão começa a questionar os clichês e lendas e procura examinar e entender a sua fé. Então é aquele cristão na igreja que começa a fundamentar melhor a sua fé. Então ele participa da escola bíblica dominical, ele começa a entrar em contato com alguns livros básicos de teologia, básicos de introdução à Bíblia, e começa a entender melhor, começa a refletir melhor a respeito da sua fé. Já não aceita qualquer clichê, né, qualquer palavra de ordem no meio evangélico. Ele já começa a ter um pé atrás em relação a alguns tipos de comportamento. É aquele cristão que, por exemplo, já começa a observar o louvor e percebe quando de repente o pastor está pregando uma mensagem a respeito do pré-milenismo, dizendo que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, e de repente percebe que o pessoal do louvor está cantando um cântico que favorece uma ideia pós-milenista, de que é a igreja que vai mudar o mundo e depois Cristo virá. Então ele chega e questiona, mas aquele louvor não está meio fora com a mensagem? Então é aquele cristão que começa a perceber melhor aquilo que está acontecendo na sua igreja e começa a ter uma visão um pouco mais crítica. Você percebe que já existe um bom degrau aí entre a teologia popular e a teologia leiga. Aliás, é uma posição muito melhor e é bem diferente da teologia popular. Um detalhe, né? Nós vivemos uma teologia popular abrangente no nosso meio evangélico. Aliás, grande parte dos ministérios hoje televisivos, eles fortalecem essa teologia popular. Eles exaltam, né, essas crenças sem a fundamentação bíblica necessária. E parece que grande parte desses ministérios, aliás, isso a gente percebe, se beneficiam dessa teologia popular. Como não é muito reflexiva,
como não tem muita fundamentação bíblica, então acabam por ter até uma chance de ter lucro em relação a essa pobre teologia popular. A teologia leiga não. A teologia leiga geralmente é aquele sujeito que teve decepções com a teologia popular, começou às vezes na teologia popular, mas viu que aquele caminho era um caminho de obscurantismo, era um caminho que não fazia com que ele crescesse na fé, então ele começou a ter uma maior preocupação em amadurecer na sua fé cristã. Agora, além da teologia leiga, existe a teologia ministerial. A teologia ministerial é a fé refletida por ministros treinados e educadores nas igrejas cristãs. De alguma maneira passaram por centros de formação básica. Então é aquele sujeito vocacionado que faz parte de um ministério da igreja e recebeu algum treinamento. Então é aquele ministro de louvor que recebeu um treinamento, às vezes numa instituição sobre música cristã, ou um curso de núcleo básico em teologia que foi estabelecido na própria igreja, ou entrou num grupo missionário em cursos rápidos, ou até mesmo, por exemplo, fez esses cursos que existem de família, cursos que existem aí a respeito de vocação, cursos rápidos de evangelismo. Quer dizer, uma pessoa que já está na obra, já está realizando segundo a sua vocação e já teve algum tipo de treinamento. Essa teologia ministerial é muito importante porque, afinal de contas, é uma teologia que vai movendo os ministérios da igreja e vai fazendo com que a igreja cresça, se edifique. Mas além dessas teologias, teologia popular, leiga e ministerial, nós temos também duas outras teologias. A teologia profissional, que requer habilidade no conhecimento bíblico e teológico e consiste na instrução de leigos e obreiros a utilizá-la. Essa teologia profissional não é um nome profissional pejorativo. Teologia profissional é a teologia daqueles que são professores de teologia. É aqueles que estão em seminários teológicos instruindo obreiros e ministros. São aqueles que têm um conhecimento bom de línguas bíblicas, são aqueles que têm um conhecimento bíblico adequado, um conhecimento teológico e até um conhecimento bom de teologia prática. E segundo a sua área, estão ensinando, estes que fazem parte da teologia ministerial. E por fim, nós temos a teologia acadêmica. A teologia acadêmica é altamente especulativa, quase filosófica, e visa sobretudo outros teólogos. A teologia acadêmica ela peca porque nem sempre está ligada à igreja e pouca relação tem com a vida cristã autêntica. Então, se nós pegássemos todas essas teologias, desde a teologia popular, passando pela teologia leiga, teologia ministerial, teologia profissional e teologia acadêmica, nós poderíamos dizer que os polos são problemáticos. A teologia popular, porque ela está desconectada com uma reflexão bíblica melhor. E a teologia acadêmica, porque já não tem mais um compromisso com a igreja, mas é mais uma teologia filosófica ou mais uma filosofia da teologia propriamente, do que uma teologia que busca ensinar a teologia ministerial ou a teologia leiga. Nós podemos citar alguns exemplos. Nós temos algumas escolas teológicas, por exemplo, que descartam a igreja, que não vem mais na igreja um instrumento propriamente de mudança da sociedade, e que flertam muitas vezes com outras áreas do conhecimento, mais com a filosofia, ou até mesmo mais com a sociologia do que propriamente com a teologia bíblica ou teologia eclesiástica também. Então, só para a gente entender, para a gente se situar, na nossa igreja local, nós vamos ver essas teologias ali presentes. Você vai perceber um sujeito que é teologia popular pura, que ele não quer saber de ler a Bíblia, ele acredita em um monte de coisas, ele acredita em um monte de clichês evangélicos e está lá na igreja. Às vezes, essas pessoas estão mais no culto de oração, gostam mais do culto de oração, gostam mais do poder, gostam mais de manifestações sobrenaturais. Você vê aqueles que são da teologia leiga, que já são pessoas mais interessadas no estudo bíblico, por exemplo. São pessoas que frequentam a escola bíblica dominical, frequentam algum trabalho de discipulado.
você vê aqueles que estão na teologia ministerial, que são justamente aqueles, né, que estão nos vários departamentos. E por sua vez, esses cristãos da teologia leiga, da teologia ministerial, muitas vezes vão fazer o seminário. E aí eles entram em contato ou com o teólogo, a teologia profissional, que são os teólogos que veem isso como profissão, como vocação. Vamos até mudar o termo, porque profissional pode acarretar uma série de questões, né? Pensam que professor de teologia ganha mais, mas tem um professor que diz o seguinte, né, que a docência vale pela vocação e não o contrário, né? Ou melhor dizendo, a docência vale pelo ministério. Então, se você é um pastor e tem, né, um recurso da própria igreja, aí tudo bem, você pode se dar o luxo de ser professor de teologia, mas faz o contrário e você passa fome. Essa é a verdade, né? Mas a teologia profissional e a teologia acadêmica vocês encontram nos seminários. E aí, dependendo da linha teológica do seminário, você vai encontrar professores que são mais ligados à igreja. O objetivo é formar pessoas para que a igreja seja abençoada, para que a igreja cresça. Ou você vai encontrar teólogos especulativos que vão, às vezes, até tirar a pessoa da igreja, do ambiente da igreja, né? E essa pessoa vai ingressar no meio acadêmico. Ela vai se preocupar muito mais com a academia e não propriamente com a igreja. Então nós temos escolas teológicas, seminários teológicos, em que a gente encontra seminários que têm essa visão mais de uma teologia voltada à igreja, ou seminários que a gente encontra uma teologia mais voltada para o acadêmico, ou seminários em que existem as duas coisas. Você tem tantos professores que conseguem passar essa necessidade de linkar a teologia com a igreja, e pastores também que às vezes fazem o papel contrário, né? Eu conheci alguns, eu já participei de seminários que tinham visões diferentes, e eu conheci alguns professores, né, que procuravam constantemente incutir dúvidas a respeito da Bíblia e da própria teologia na cabeça de alguns alunos, e eu vi o que isso significou para alguns alunos. Alguns alunos, eles se identificaram com professores que tinham uma ligação maior com a igreja. Outros alunos se identificaram com os professores que eram mais críticos à igreja. E o resultado disso, para alguns, foi o afastamento da igreja mesmo. Inclusive, um desses alunos, né, ele estava procurando alguma teologia que pudesse dar amparo para a sua escolha sexual, para a sua opção sexual. Nós não sabíamos, eu não tinha nem ideia de que ele tinha uma opção sexual homossexual, mas chegou um certo momento que ele se identificou com a fala de um professor que relativizou de tal forma a Bíblia, e aí ele assumiu a sua homossexualidade a partir do pensamento teológico desse professor. Então, nós temos essas possibilidades dentro das casas de teologia. Bom, dado isso, né, então é importante a gente já perceber um pouco, se situar, entender a própria igreja local, como é que ela se coloca dentre essas teologias e os seminários também. Quem trabalha isso é o Roger Olson. Agora, a teologia, ela possui uma tarefa. Nós temos uma tarefa crítica da teologia e temos uma tarefa construtiva da teologia. Agora a gente vai entrar propriamente naquilo que é a base da gênese das teologias, porque vocês vão perceber através da tarefa da teologia por que se formam as teologias e por que algumas teologias têm um caráter muito mais apologético, outras teologias têm um caráter muito mais especulativo. Por quê? Porque a tarefa da teologia, ela tem algumas características, e a partir dessas tarefas as escolas vão se formando. Por exemplo, a teologia tem uma tarefa crítica e uma tarefa construtiva. Na tarefa crítica, nós temos o exame e avaliação das crenças cristãs. Consiste no exame de crenças e ensinamentos sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo, à luz das fontes cristãs, especialmente da norma primária da mensagem bíblica. Essa tarefa crítica da teologia, esse exame e avaliação das crenças cristãs, tem uma função
basicamente apologética. Então vamos voltar lá na história do cristianismo primitivo e vamos perceber como isso se deu, por exemplo. Então nós temos no Novo Testamento o apóstolo Paulo já escrevendo contra os judaizantes, aqueles judeus cristãos que queriam impor à igreja hábitos e costumes do judaísmo. Então o apóstolo Paulo, ele tenazmente denunciava esses judaizantes e escreveu suas cartas justamente para que a igreja não fosse por esse caminho, que era um caminho legalista. Depois do Novo Testamento, nós vamos ter alguns grupos chamados cristãos que na verdade têm ênfases diferentes do cristianismo. Por exemplo, o gnosticismo. O gnosticismo pregava que, por exemplo, Jesus Cristo, ele não poderia ser homem, porque, segundo eles, a divindade era espiritual. O corpo para nada servia. Aliás, a matéria era ruim. Então a divindade tinha que ser espiritual. Então eles pregavam, eles defendiam a ideia de que Jesus era um ser apenas espiritual. Nós vemos um proto-gnosticismo surgindo na Bíblia também, tanto é que na carta de João nós temos João dizendo: aquele que disser que Jesus Cristo não veio em carne, não é dele. Porque os gnósticos, principalmente docéticos, eles diziam isso, que Jesus Cristo não tinha vindo em carne, que Jesus Cristo não poderia ter aparência humana. E João, tanto no Evangelho, diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. E também continua dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Então nós vemos que os próprios apóstolos, eles lutaram contra algumas tendências heréticas da igreja cristã. Nós temos também um grupo que era também de judeus cristãos, chamado ebionitas. Os ebionitas, ao contrário dos gnósticos, eles eram contrários à ideia de que Jesus Cristo era Deus. Então eles estabeleciam que Jesus Cristo era homem, era um reformulador da lei judaica, era um reformista, era um segundo Moisés, e o objetivo de Jesus era apenas tirar o judaísmo dos seus desvios e recolocar nos trilhos da fé. E aí nós temos os pais da igreja falando contra o ebionismo, dizendo que Jesus Cristo não era somente homem, mas Jesus Cristo também era Deus. E aí a gente caminha pela história do cristianismo e outras tendências também. Você tem o arianismo Ário, que era presbítero em Alexandria. Ele dizia que houve um tempo em que Jesus não existia. Baseado em Hebreus capítulo 1, ele dizia, a partir do texto que dizia: tu és meu filho e hoje eu te gerei, que Jesus Cristo tinha sido criado por Deus. Então ele não poderia ser Deus. Ele seria a maior das criaturas, talvez um ser angelical, mas não seria Deus. E aí os teólogos, os pais da igreja, como Atanásio de Alexandria e outros, depois que escreveram, defenderam a posição trinitariana, defendendo a trindade, começaram a dizer que Jesus Cristo sim era Deus. Então nós vemos que essa posição, essa tarefa da igreja é muito importante. Hoje em dia, por exemplo, nós temos grupos que denunciam seitas, que dizem: não, essa seita não é cristã, ela não tem uma característica propriamente cristã, porque ela vai contra um aspecto essencial da fé cristã. Então esse papel é papel da teologia e sempre será, haja visto o fato de que sempre surgem novas interpretações da Bíblia, muitas delas heréticas. Uma outra tarefa da crítica também da teologia é que a teologia, ela faz uma categorização das crenças válidas em dogma, doutrina ou opinião. Então é papel da teologia estabelecer aquilo que é dogma, aquilo que é inegociável, aquilo que é o cerne da fé cristã, aquilo que sem isso não pode se dizer que é uma igreja cristã, aquilo que, se uma pessoa disser eu não concordo,
então a gente não considera essa pessoa e esse grupo como um grupo cristão. Existe a doutrina que pode variar e que dá base para as denominações. Então você tem, por exemplo, no dogma, uma doutrina que é inegociável em relação à fé cristã, que se estabeleceu no Novo Testamento, foi fruto do trabalho dos pais da igreja, no credo apostólico, nas confissões de fé das igrejas evangélicas, nos 7 concílios da cristandade cristã, também nos escritos da Reforma Protestante, que é a doutrina da Trindade. Então não se negocia Trindade. Um grupo, por exemplo, que disser que Jesus Cristo, como Ário ensinou, não é Deus, então não pode ser considerado cristão, porque ele está mexendo no campo dos dogmas, no campo que é inegociável. Agora, existe o campo das doutrinas. Imaginemos que exista um grupo que defenda que o batismo é por imersão e outro grupo defende que é por aspersão. Isso não entra no campo do dogma. Existe a possibilidade de um grupo seguir a ideia de que batismo é uma prova de fé e que o batismo é apenas um sinal de aliança. Eles não mexeram nos aspectos principais da fé, mas são aspectos que fazem com que se dividam. Então aí nós temos a justificativa para as diferentes denominações. Aqui nós temos denominações diferentes, temos batistas, presbiterianos, pentecostais, metodistas, e o que justifica as nossas diferenças estão no campo doutrinário, no campo em que a denominação defende uma coisa e outra denominação defende a outra. Então aí nós vemos que a doutrina, no aspecto que é secundário, existe liberdade. E existe também a opinião. A opinião, ela é a opinião de uma opinião pessoal que tenhamos a respeito de algum aspecto da fé, que propriamente não está no campo do dogma, não está no campo da doutrina, mas nós temos essa opinião. Por exemplo, eu acredito que o homem não tenha tatuagem. É o campo da opinião. Existem pessoas que vão fazer doutrina disso, e existem igrejas que vão colocar como dogma essa questão, o que é problemático. Eu posso chegar e dizer, não, eu tenho, por exemplo, uma base até bíblica para isso. Nós somos o templo do Espírito Santo, não é bom que a gente utilize nenhuma tatuagem, porque isso pode chegar e trazer algum malefício para o corpo. Ou até mesmo eu posso alegar a questão do testemunho cristão. Não é bom ter tatuagem, porque afinal de contas você pode, com essa tatuagem, escandalizar alguém. Você mexe naquele princípio da liberdade cristã. Quer dizer, eu tenho liberdade até o momento em que eu vou atrapalhar a vida de alguém, Eu poderia dizer isso, mas uma pessoa pode chegar e achar exatamente o contrário. Não, eu tenho uma tatuagem, a minha tatuagem está escrito Jesus, e eu tenho um texto bíblico que fala que Jesus tinha uma tatuagem que era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na sua coxa, e eu não vou propriamente preocupar isso, porque eu vou evangelizar justamente os tatuados. Se eu não tiver uma tatuagem, eu não vou ser aceito nesse grupo. Isso está no campo das opiniões. É claro que existem igrejas que isso não vai ter tanta, algumas igrejas a pessoa não vai ter não vai ficar tão à vontade para ter uma tatuagem, mas hoje tem igrejas em que a pessoa fica à vontade com tatuagem, Então é no campo da opinião. A própria questão da bebida, do vinho, isso está no campo das opiniões. Eu tenho uma opinião clara a respeito disso. Eu creio que a bebida ela é ruim por alguns aspectos. Primeiro, a questão do alcoolismo. Existem muitas pessoas que têm a doença do alcoolismo, e se a gente chegar e incentivar de alguma forma a bebida, essas pessoas elas podem ser prejudicadas na sua fé. O segundo aspecto que eu acho a respeito da bebida é que uma pessoa que bebe dá um certo testemunho, por exemplo, está associado à bebida, principalmente à cerveja, um estilo de vida que propriamente não é o estilo de vida do cristão.
Então, se eu pego um copo de cerveja aí, o pessoal vai pensar alguma coisa a respeito de mim, menos que eu sou cristão, talvez. Agora, existem aquelas pessoas que dizem, não, Jesus Cristo bebia vinho, né? E não adianta a gente falar que aquele vinho não era suco de uva, porque na verdade embriagava, né? O vinho dizia, não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então o vinho embriagava. Então essas questões estão no campo da opinião. Desde que elas fiquem, né, para as pessoas, e isso não exerça uma influência negativa para os outros, isso passa batido. A gente tem várias pessoas na igreja também que têm algumas opiniões diferentes. Agora, se essa opinião ela for ao ponto, né, de trazer algum problema em relação à igreja, essa pessoa ela vai sair da igreja ou vai formar uma outra igreja e vai estabelecer talvez em cima dessa opinião uma doutrina, né? Então o que nós temos aqui? Quando nós analisamos a Bíblia no aspecto do dogma, da doutrina e da opinião, nós precisamos fazer teologia para ver o que de fato é inegociável, o que é negociável, o que é uma opinião particular. Um aspecto interessante a respeito disso, tem uma frase bonita que o Lutero disse, acho que John Wesley também disse, que foi a seguinte, né, que nós devemos ter unidade no essencial, no não essencial, liberdade, mas em tudo, caridade. Então, nós como cristãos de diferentes denominações, temos que ter unidade no essencial, que são os dogmas cristãos. Naquilo que não é essencial, liberdade. Eu posso ser batista, você pode ser assembleano. Agora, em tudo, nós devemos ter amor, nós devemos ter caridade, né? Isso não é fácil, né? Mas nós podemos ver as várias brigas durante a história que nós tivemos em relação a justamente essas questões de dogma, doutrina e opinião. Não é fácil muitas vezes estabelecer a diferença entre opinião e doutrina. No dogma a gente tem o cristianismo histórico que nos dá essa base, para que a gente possa encarar isso com mais tranquilidade. Então, a tarefa crítica da teologia é dizer o quanto uma crença é importante com a norma cristã autorizada, ou é uma norma que exige a adesão de todos os cristãos, ou é possível discordar dela. Então essa é a tarefa da teologia, estabelecer aquilo que é inegociável a partir da Bíblia, a partir da tradição da igreja, a partir do estudo teológico. Bom, além da tarefa crítica da teologia, a gente tem a tarefa construtiva da teologia. A tarefa construtiva da teologia, a teologia ela está preocupada na construção de modelos para unificar os ensinamentos bíblicos. Isso é tarefa da teologia. Então vamos pensar, os primeiros cristãos, quando se voltaram com as várias posições contra a Trindade, eles tiveram que elaborar uma construção teológica. O que é a Trindade? Quais são as características da Trindade? Como a Trindade se relaciona entre si? Qual a relação da Trindade com a criação? E esses primeiros cristãos, eles tiveram que fazer essa construção, que não é dada na Bíblia de uma forma sistemática. Então os primeiros cristãos, os pais da igreja, fizeram uma construção teológica, para que a gente pudesse entender melhor a questão da Trindade, a questão da divindade e humanidade de Cristo, a eclesiologia, a questão da doutrina dos últimos tempos, a questão da salvação, a questão do pecado, né? E aí foi feita uma construção teológica. Esse é o papel da teologia. Então busca a construção de doutrinas fidedignas com a revelação bíblica. E a tarefa dessa construção, ela é muito difícil, né? A tarefa crítica pode parecer até mais fácil, né? Mas a tarefa construtiva não é tão fácil assim. Quando a gente vai construir uma doutrina, a gente tem que ter parâmetros hermenêuticos, de interpretação. Como é que a gente vai interpretar? A gente vai utilizar, por exemplo, uma palavra direta de Jesus Cristo,
essa palavra direta de Jesus Cristo vai ter o mesmo valor do que uma parábola, por exemplo, do que uma figura de linguagem. Então você tem que criar critérios. Às vezes a forma como a gente vai interpretar pode dar vazão muito mais à interpretação nossa, do leitor, do que propriamente aquilo que o autor quis dizer. Então essa é uma tarefa que exige de antemão um cuidado com a interpretação. E também nós temos na tarefa construtiva da teologia a apresentação desses modelos de forma revelante à cultura contemporânea. Quer dizer, não basta apenas ter uma visão crítica da teologia, apologética, mas é necessário construir modelos, e esses modelos têm que ser apresentados à cultura, tem que ser relevante. Aí é o grande problema. Uma das tarefas mais incompreendidas e negligenciadas, e que pode colocar a teologia na irrelevância e esquecimento, é justamente essa: a maneira de nós apresentarmos a cultura. Existem algumas teologias que podem perder a sua relevância justamente porque não conseguem dialogar com a cultura que nós temos ao nosso redor. E aí não há desculpa em relação a isso, porque a forma como Jesus Cristo se comunicava com as pessoas era uma forma extremamente contextualizada. Nosso modelo é Jesus. Jesus Cristo conseguia transmitir alguns conceitos teológicos complicadíssimos de uma forma que a pessoa pudesse reter e aplicar na sua vida. Então é tarefa da teologia fazer isso também. Agora vamos pensar um pouco nessa tarefa construtiva da teologia, na apresentação desses modelos. Quando a gente vai apresentar os modelos de uma forma relevante para a sociedade, é claro que a gente tem que conhecer a sociedade, tem que conhecer a filosofia ou as filosofias que estão reinando, digamos assim, para que a gente utilize a linguagem para passar a teologia. E se a gente fizer um estudo da teologia nas suas várias maneiras, nas suas várias escolas, nós vamos perceber que, por exemplo, no período que é o período entre guerras, que vai de 1910 a 1945, havia uma filosofia que era uma filosofia que predominava, que era o existencialismo, e aí surgiu escolas teológicas que se baseavam no existencialismo para explicar a fé cristã. Então você tem o Paul Tillich, o próprio Karl Barth vai ser influenciado pelo existencialismo, o Dietrich Bonhoeffer e os teólogos da morte de Deus. Eles vão usar o existencialismo. Nos anos 60, mais propriamente, as faculdades aqui na América Latina estavam muito influenciadas por uma metodologia marxista para se entender a política, para se entender a sociedade. E aí surgiu uma teologia que usa o referencial marxista para explicar a realidade, para transmitir a fé, que foi a teologia da libertação. Hoje em dia, se você for na faculdade, não estou agora entrando no mérito dessas teologias, tá? Mas se você for na faculdade, por exemplo, na faculdade de História, na pós-graduação de História, eu estou estudando com uma professora que ela faz parte de um grupo do Laboratório de Estudos da Intolerância. Então, o que a faculdade e a academia está estudando hoje? Está estudando a intolerância religiosa, a intolerância racial, a intolerância sexual. Então, por exemplo, você percebe que existe um discurso contra as formas radicais de religião e também as formas relacionadas à sexualidade e as formas também relacionadas ao racismo. Então ali se estuda sobre skinheads, sobre nazismo, estuda sobre a homossexualidade,
se estuda sobre a questão relacionada aos fundamentalismos islâmicos. Isso está sendo objeto de estudo na faculdade. Então não é de se estranhar que na própria teologia surja uma teologia feminista, uma teologia que é uma teologia do negro, uma teologia que é a teologia inclusive queer, ou teologia homossexual. Então percebe que existe, nesse diálogo com a teologia, com a sociedade, que surgem as novas teologias. E isso sempre aconteceu desde o começo do cristianismo. Então, por exemplo, na época primitiva dos pais da igreja, você vai ter o neoplatonismo como filosofia ou como método para trabalhar a teologia. Na Idade Média vai ter uma descoberta de Aristóteles, então vai se utilizar o aristotelismo. Na época de pós-Revolução Francesa, depois no Iluminismo, idealismo alemão, então vai se utilizar também o Iluminismo para fazer uma escola teológica, por exemplo, liberal, em que o que vai valer é a razão, o racionalismo, e não propriamente o sobrenatural, o milagre. Então a gente pode fazer uma linha e perceber o quanto a teologia ela está linkada à filosofia, e é justamente nesse papel da construção que acontece isso. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Voltando para a tarefa crítica da teologia, que tipo de teologia faz mais críticas? Por exemplo, o fundamentalismo é mais crítico, enquanto que a teologia liberal trabalha muito mais esse aspecto da construção da teologia, de novas teologias. Dá para perceber isso? Então vamos pensar. Então a gente vê quem é que está denunciando, por exemplo, a questão da homossexualidade. São as igrejas que têm uma preocupação maior com a apologia e a questão do pecado em relação à Bíblia. Essas igrejas estão sendo chamadas de fundamentalistas. Às vezes são, às vezes não. Depois a gente vai falar um pouco sobre o fundamentalismo. Mas são igrejas que se preocupam muito mais com a defesa da fé. Ou teologias que se preocupam muito mais com a defesa da fé. Enquanto nós temos escolas que até estão dialogando mais com a homossexualidade e até formando uma teologia queer. Então a gente está aqui, pela própria tarefa da teologia, a gente está caindo em dois radicais: o fundamentalismo e a teologia liberal. Dá para perceber isso? O melhor dos mundos seria entender, manter essa crítica da teologia, não perder os seus valores e ao mesmo tempo dialogar com a sociedade. Ao mesmo tempo procurar entender o que está acontecendo na sociedade. Bom, aí eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do fundamentalismo. A questão é, nós cristãos, que por exemplo, não aceitamos a ideia de que a homossexualidade seja uma prática, o homossexualismo seja uma prática normal, nós estamos sendo chamados de fundamentalistas. Aliás, todos os cristãos, de todas as matizes, se você não aceitar um posicionamento relacionado ao homossexualismo, você é considerado fundamentalista, sendo ou não, mas fundamentalista. Vamos pensar um pouco o que é ser fundamentalista. O que é o fundamentalismo? Bom, o fundamentalismo, a ideia atual que nós temos, que nós vemos na sociedade, que o fundamentalismo é um termo ligado ao movimento intolerante, obscurantista, anti-intelectual. E essa ideia de que o fundamentalismo, ou os fundamentalistas são assim, difere da proposta original dos seus fundadores. Mas hoje, quando você diz que crê na Bíblia como palavra de Deus, que segue a Bíblia, você é visto hoje
por uma grande parcela da intelectualidade como um intolerante, como um fundamentalista. Agora, o que é o fundamentalismo? Como é que a gente pode entender o fundamentalismo? A partir daqui, eu vou apenas discutir o que é o fundamentalismo, entender um pouquinho o que é o fundamentalismo, depois a gente vai abrir para algumas questões para os irmãos que gostariam de trazer algum tipo de impressão também. O fundamentalismo propriamente dito, fundamentalismo histórico, tem a ver com uma série de ensaios que foi publicado entre 1910 e 1915, chamado Os Fundamentos, um testemunho da verdade. Esse período, 1910, é um período em que existe uma tendência muito grande da academia em criticar o sobrenatural, criticar a questão do milagre. Então, um período em que nas faculdades e os seminários estão sendo também bombardeados por essas informações, de que a fé cristã ela só pode ser entendida através de uma análise racional. Então, a Bíblia, por exemplo, deixa de ser considerada um livro santo e sagrado nas suas proposições, mas passa a ser um livro como qualquer outro, que tem uma série de textos que falam a respeito do relacionamento do homem com a divindade e que tem lendas, que tem mitos e que precisa ser, de alguma forma, analisada desta forma, dessa maneira, como um livro que contém uma visão de mundo das pessoas que criaram, uma visão pré-científica, uma visão que não é uma visão propriamente racional da vida. E a Bíblia vai sendo colocada em choque a partir dessa visão, que é uma visão científica ou cientificista, que não admite o sobrenatural. E muitos seminários começam a absorver também essa forma de analisar a Bíblia. E a Bíblia começa a ser reduzida apenas de um livro que era considerado a revelação divina, para um livro que conta a história de um povo ou de uma instituição e a forma como ela se relaciona com o seu Deus. É o testemunho da igreja, é o testemunho da nação de Israel, que não propriamente é a revelação de Deus, porque afinal de contas nem se acredita nesse tipo de revelação. E a partir desse momento, nós vemos que existe um movimento dentro da cristandade de alguns teólogos que escrevem alguns livros dizendo: não, a gente não pode aceitar essa visão cientificista da Bíblia, a gente não pode aceitar essa visão de que a Bíblia é um livro como qualquer outro, nós acreditamos que a Bíblia ela é a revelação de Deus, e existem alguns pressupostos que a gente não pode abrir mão. E aí surge essa série Os Fundamentos. Os seus maiores colaboradores foram o Warfield, o James Orr, o Pearson, o Scofield, entre outros. E eles escreveram alguns fundamentos como a inspiração e a infalibilidade das Escrituras, a divindade de Cristo, implicando também sua perfeita humanidade e nascimento virginal, a suficiência da morte de Cristo para pagar o castigo devido por indivíduos caídos a um Deus, Deus maiúsculo, infinitamente santo, e a ressurreição literal de Cristo, e o quinto ponto, o retorno literal de Cristo na sua segunda vinda. Então esses seriam os fundamentos, isso não poderia abrir mão. Esses fundamentos são baseados em quê? Baseados no cristianismo histórico, baseados naquilo que a Bíblia diz, baseados no credo apostólico, baseados naquilo que a reforma protestante estabeleceu também, baseado nas confissões de fé das igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, luteranas, etc. Então essas proposições, esses fundamentos, são baseados propriamente na Bíblia e também reafirmados nos credos e nas confissões. Um detalhe: esses homens não podem ser chamados de fundamentalistas no sentido obscurantista, porque não eram. São pessoas que estão discutindo teologia.
São pessoas que estão até, inclusive, denunciando as falácias do humanismo, do ateísmo, que já estava tomando forma no seu tempo. O que nós temos aí é uma batalha intelectual. Não é uma batalha obscurantista. Eu creio assim e simplesmente eu vou defender isso. Não é uma teologia como, por exemplo, uma teologia popular. É uma teologia que se baseia tanto na Bíblia como numa elaboração teológica posterior. Por exemplo, o John Grisham, ele escreveu um livro muito interessante, que foi o texto que colocou o liberalismo como sendo o oposto do cristianismo, ou uma visão que não era cristã. Porque até então, o que estava acontecendo dentro do cristianismo? Após a visão liberal, essa visão liberal, por exemplo, entre outras coisas, propunha que tudo que era sobrenatural deveria ser tirado da Bíblia. Então não aceitava o nascimento virginal de Cristo, não aceitava a ressurreição de Cristo, não aceitava os milagres, não aceitava, entre outras coisas, a ideia de um Deus que cria todas as coisas. Então, por aí afora, a gente percebe que a visão liberal, ela tirava todo esse conteúdo relacionado à divindade no aspecto sobrenatural. O Grisham, ele simplesmente escreve um livro dizendo: olha, o liberalismo não é uma posição cristã. Não pode-se dizer que existem cristãos conservadores e cristãos liberais. O que existe é cristianismo e liberalismo. E o liberalismo a gente não pode dizer que é cristão. Então foi a partir desse livro que ele estabelece a ideia clara de que o liberalismo não é cristão. No período que é de 1910 até 1945, a gente pode dizer que houve uma vitória parcial do liberalismo. As grandes denominações cristãs, elas começaram a ter em seus quadros professores que tinham uma visão liberal. Os seminários teológicos foram invadidos também por liberais, por pessoas que não acreditavam no sobrenatural. O resultado é que os seminários e as denominações e os meios de comunicações passaram a ser dominados pelo grupo que era o grupo mais liberal. Um dado importante: por que você tem esse domínio? Porque a mensagem liberal, ela entra em consonância com o restante da academia. Então, por exemplo, uma teologia liberal, ela encontra consonância com a história, com a geografia, com as ciências sociais, com a filosofia. Então é um discurso semelhante. Então a academia como um todo acaba absorvendo e vendo com bons olhos o pensamento da teologia liberal. Tanto é que você percebe hoje alguns teólogos que têm um pensamento mais liberal na teologia, eles gravitam, eles são convidados, né, a discursar em alguns centros acadêmicos, em alguns cursos de sociologia, alguns cursos de história, né? Justamente porque a mensagem, ela tem a mesma base, que é a base considerada científica, né? Por conta disso, nesse período, até 45, existe uma diminuição de membros também em igrejas, nas denominações históricas. E as duas guerras mundiais também colocam em xeque as ideias do liberalismo. Então o que nós temos? Seminários, por exemplo, como Princeton, Oxford, seminários que foram fundados por protestantes, acabam se tornando seminários com maioria liberal. Um grupo, por exemplo, de Princeton, que não concordava com a teologia liberal, saiu e fundou, por exemplo, o seminário Westminster, na Filadélfia. Outros também fundaram outros seminários que tinham uma visão mais conservadora das Escrituras. Bom, o que nós gostaríamos de encerrar, né, e pôr para discussão agora a questão.
Quando nós falamos a respeito de fundamentalismo e falamos a respeito de liberalismo, existe uma tendência que é uma tendência generalizante. Então, por exemplo, a gente pode chamar de liberal aquele que não concorda com a gente. E o liberal pode chamar aquele que não concorda com os postulados liberais de fundamentalista. Então a gente tem dois polos aí. Mas existe uma questão interessante que pode ser uma superação dessa polarização, pelo menos no que diz respeito à teologia conservadora, né? Havia uma polarização entre o fundamentalismo e o liberalismo. Enquanto que o fundamentalismo conclamava aos cristãos, enquanto que o liberalismo conclamava os cristãos para um engajamento na luta contra as injustiças sociais, o fundamentalismo destacava apenas o relacionamento espiritual com Deus e uma salvação individual. Então era o que acontecia no século passado, comecinho do século passado, meados do século passado, vamos colocar até os anos 60. Existia uma ideia de que o cristão ele tinha que se preocupar com as coisas espirituais. Esse era o pensamento considerado o pensamento fundamentalista. Enquanto que os liberais tinham uma preocupação com as causas sociais, com a mudança da sociedade. Uma proposta interessante que buscava a superação dessa divisão foi a do Carl Henry. O Carl Henry, editor da revista Cristianismo Hoje, que chegou aqui no Brasil, ele busca uma teologia que integra a mensagem da salvação individual ao engajamento social do cristão. Ele é chamado de pós-fundamentalista ou evangelical. E essa postura evangelical é uma postura que procura manter os fundamentos, mas ao mesmo tempo trabalhar e dialogar com a sociedade, buscar um engajamento para que a gente possa fazer as transformações sociais necessárias, lutar por justiça e paz. E essa ideia, ela acabou influenciando vários cristãos posteriores, como Francis Schaeffer, por exemplo, que pensa assim, que é um filósofo cristão que tem essa mesma visão do Carl Henry, e tantos outros teólogos que mantêm uma base cristã nos fundamentos e ao mesmo tempo procuram o diálogo com a sociedade. O que eu gostaria de colocar hoje aqui é que, primeiro, a questão do fundamentalismo, não existem nem todos os cristãos conservadores podem ser chamados de fundamentalistas no sentido do termo de ser obscuro, anti-intelectual ou, por exemplo, ser um radical. Mas existem aqueles que, mesmo guardando os fundamentos do cristianismo, fundamentos da teologia bíblica conservadora, mantêm um diálogo de alto nível com a sociedade e com a academia. O que nós devemos superar e entender é que, mesmo dentro da posição conservadora, existem vários aspectos. Existem aqueles que são conservadores e que entendem que aspectos doutrinários são dogmas. Vou dar um exemplo disso. Existem aqueles que acham que, se a pessoa não for batizada com o Espírito Santo, falando em línguas, então ele não é cristão. Esse seria um fundamentalista que confunde dogma com doutrina. Esse seria um fundamentalista radical. Mas existem aqueles também que, mesmo tendo os fundamentos cristãos bem arraigados, ele consegue dialogar, consegue manter a sua fé em alto nível, conversando com aqueles que são mais radicais e polarizados na sua fé, e inclusive tendo um debate de alto nível também com os liberais e com os ateus também. Então, o nosso desafio é que a gente tenha um posicionamento que ao mesmo tempo seja cristão e que procure dialogar com a sociedade.
Então, eu termino aqui e eu gostaria